Estamos aqui na Praça do Infante, no Porto, junto à estátua do Infante Dom Henrique, com o Palácio da Bolsa por trás de nós, com a Ribeira mesmo junto a nós, a 100 metros da casa onde nasceu o Infante Dom Henrique. E estamos aqui para fazer a terceira edição das Instituto Sá Carneiro Talks. O tema que nos propõe é o futuro da Europa, ou se quiserem, a Europa do futuro. E eu escolhi este sítio para começar a nossa conversa, porque isto tem muito a ver com Portugal e com a nossa relação com a Europa. Na verdade, Portugal, até ao Infante Dom Henrique, só tinha fronteiras europeias e tinha uma relação muito intensa, especialmente aqui o norte de Portugal, com aquilo que nós diríamos hoje Europa Ocidental do Norte. A Inglaterra, a Flandres, a França, parte daquilo que é hoje a Alemanha. Era, portanto, uma zona onde estávamos na ideia do livre comércio, na ideia das trocas comerciais e económicas, e num país que estava confinado à Europa, e até neste caso muito à Europa Ocidental. Ora, justamente depois, com o Infante Dom Henrique, alargamos o horizonte, fomos pelo Atlântico abaixo, descobrimos toda a costa africana, a costa leste e a costa oeste, descobrimos o Brasil, descobrimos o caminho marítimo para a Índia, fomos até à Malásia, à Indonésia, à China, ao Japão, e portanto Portugal de repente teve fronteiras globais. E em 74, milagre dos milagres, Portugal regressa ao seu território europeu. E é por isso que estamos aqui. Porque repensar o futuro da Europa é também repensar o futuro de Portugal. Porque Portugal, apesar de todos esses laços que construiu, regressou àquele que era o seu território europeu, o território que já não é apenas continental, tem os Açores e a Madeira, mas regressou a essa equação. E, portanto, falar sobre os desafios da Europa hoje, falar sobre este país que, no fundo, deixou um império colonial e global e reentrou, ou até entrou pela primeira vez num império europeu, é justamente o desafio sobre o qual iremos falar nos próximos minutos. Entramos agora no Pátio das Nações, que é talvez o palco ideal para nós fazermos um pequeno balanço daquelas que foram as crises que dominaram a década 2010 a 2020 e que nos permitem, no fundo, perceber qual é a equação, quais são as equações, digamos assim, que a Europa, que a União Europeia terá de resolver naquele que é o seu futuro imediato e naquele que é o médio prazo europeu. A primeira grande crise, e estamos aqui no sítio onde esteve a primeira Bolsa Portuguesa, primeiro uma Bolsa de Mercadorias e depois uma Bolsa de Valores, exatamente neste sítio, é naturalmente a crise do euro, a chamada crise das dívidas soberanas. E ela expôs uma fratura interessante para a vida europeia, que é a fratura entre o Norte e o Sul, entre aquilo que serão os países ricos e os países pobres. Isto faz, no fundo, lembrar aquela ideia de Max Weber, que dizia que o capitalismo foi muito induzido pelo protestantismo e pelo seu amor ao lucro e, portanto, à riqueza económica, enquanto que o catolicismo, que tem alguma aversão ao dinheiro, que o vê como um pecado, não estimula a riqueza. E, portanto, nós tínhamos os austeros, poupados e capitalistas do Norte e, digamos que aqueles que são mais pobres, mas ao mesmo tempo menos disciplinados nos seus gastos, seriam os do Sul. E esta tendência, que, por exemplo, Montesquieu atribuía não à religião, mas aos climas, onde o clima é mais severo, as pessoas têm que se esforçar mais e, portanto, sofisticam-se e desenvolvem-se mais, onde o clima é mais ameno, as coisas vêm naturalmente e, portanto, não é preciso tanto esforço, não é preciso tanto desenvolvimento. Portanto, esta fratura norte-sul ficou muito exposta na crise das dívidas soberanas. No entanto, há um desenvolvimento muito interessante. É que agora, por causa da crise pandémica, pela primeira vez se aceitou a mutualização de dívida, a emissão de dívida pela Comissão Europeia. Quer dizer, qualquer coisa está a mudar, mas sobre isso falaremos a seguir. Uma segunda crise muito importante foi a crise das migrações, é a crise de 2015. E esta crise das migrações também expôs uma fratura enorme entre os países, diria eu, do Ocidente Europeu e os países do Leste. Curiosamente, os países do Leste, que não tinham grande migração, ao contrário do que acontece, por exemplo, com a Suécia, ou com a Alemanha, ou com a Áustria, ou com a Holanda,
que, apesar de muita gente achar que são particularmente duras hoje com os migrantes, a verdade é que têm uma quantidade de trabalhadores estrangeiros verdadeiramente significativa. Países como a Hungria, como a Polónia, eventualmente até como a Bulgária e outros, não querem receber trabalhadores estrangeiros. E a crise das migrações, que veio para ficar, porque nós sabemos que não foi apenas a guerra da Síria, nós sabemos que a África, por exemplo, vai, em termos demográficos, explodir nos próximos 40, 50 anos. Neste momento, a África praticamente já representa quase 20%, vai representar quase 20% da população mundial, enquanto que a Europa representa 5%. E, curiosamente, quando se fez este edifício, a Europa representava 20% e a África representava 5%. E, portanto, a pressão migratória vai lá estar e ela também expôs uma fratura entre uma cultura, que é a cultura do leste, mais fechada, que esteve sob a cortina de ferro comunista, e a cultura do Ocidente, que é mais aberta, mas que está um pouco saturada. Países também claramente ocidentais, como a Itália, ou até a Grécia, que apesar de estar no leste, teve sempre uma relação muito forte com o Ocidente europeu, também eles revelam alguma exaustão nesta matéria. E depois há uma terceira crise muito importante, que é, em 2016, logo a seguir, o referendo do Brexit, a saída do Reino Unido. Quer dizer, é evidente, e para um português, especialmente para um português que está nesta casa, isso ainda é mais evidente, que não pode haver Europa sem o contributo britânico. E, portanto, o facto de, pela primeira vez, haver um Estado-membro, haver um país que quer sair da União Europeia, isto provocou uma crise enorme. Ainda por cima, para Portugal, isto é especialmente dramático, porque o Reino Unido era a potência atlântica dentro da União Europeia. Era aquele que tinha a visão, digamos, voltada para fora, extrovertida da União Europeia, que é a visão que interessa a Portugal. É a visão do Atlântico, é a visão do Índico, é até talvez a visão do Pacífico. E, portanto, para um país que, como eu digo muitas vezes, Portugal é uma espécie de ilha rodeada de mar e de Espanha por todos os lados, um país que é um país marítimo, essencialmente voltado para o exterior e não apenas para o interior, como há pouco eu disse, continental europeu, porque o nosso regresso ao continente é uma coisa que tem 30, 40 anos, andamos sempre pelos mares, é evidente que perder um aliado, mesmo quando ele era eurocético, mesmo quando ele tinha algumas posições com as quais não concordávamos, naquele que é o interesse estratégico de longo prazo, estava lá uma visão atlântica que era muito importante para equilibrar, para dar, digamos, um balanço, eu diria, proporcionado, equilibrado, ponderado aos interesses europeus, seja de uma Alemanha, seja de uma França, seja dos países do leste, seja de uma Itália. Bom, dito isto, importa dizer que há depois uma quarta crise, também muito grave, deste mesmo grau de gravidade, porventura até maior, que é a crise da pandemia, aquela que nós vivemos atualmente. É uma crise de saúde pública, é uma crise que, na verdade, não é inédita na história dos povos, basta dizer que a gripe espanhola teve, enfim, o seu auge justamente há 100 anos, ou há 102, 101 anos, não é? E que teve um impacto enorme em todo o mundo, mas também na Europa, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, mas ela é muito importante porque ela revela a dois níveis. Por um lado, ao nível económico, e agora não é tanto a questão financeira nem monetária, é questão económica, da indústria, do comércio, do turismo, da atividade agrícola. Mas, por outro lado também, ela implicou uma quebra nas fronteiras. Se havia, digamos assim, sistema que funcionava muito bem, era o sistema de fronteiras internas da União, o chamado espaço Schengen, que aliás até ia para lá da União Europeia, e à Suíça, à Islândia, à Noruega, ao Liechtenstein. E agora ele está comprometido. Claro que será só temporariamente comprometido, mas é preciso perceber que impacto é que no curto prazo, e até talvez no médio prazo, vai ter esta alteração de fronteira. Eu gostava de introduzir aqui ainda mais duas crises para podermos depois construir as tais equações. Uma que teve um episódio muito recente, muito revelador, que foi o assassinato, através, enfim, de um meio horroroso e terrorista, tenebroso, do professor francês Samuel Paty, por um extremista islâmico,
que põe outra vez uma das grandes crises que atravessou a década de 10 a 20, que é o terrorismo. Aliás, ela já tinha começado antes, tinha começado com 11 de setembro, tínhamos tido os atentados de Londres, os atentados de Madrid, mas depois tivemos os atentados na Bélgica, em Paris, em Londres várias vezes, e portanto o terrorismo islâmico, o extremismo religioso é também uma crise importante, sob o ponto de vista da segurança, sob o ponto de vista da convivência das civilizações. E este caso, Samuel Paty, pôs outra vez no cerne das discussões europeias esta quinta crise. Falta, naturalmente, uma referência a uma última crise muito importante, que é a crise dos nacionalismos. A saída do Reino Unido pode levar a uma independência da Escócia, a uma reunificação da Irlanda. Vemos o que aconteceu na Catalunha, sabemos como está a Flandres, sabemos o que foram os movimentos no norte de Itália, vemos o que é o incómodo da Hungria com as suas regiões, a Vojvodina na Sérvia, a Transilvânia na Roménia, uma parte, embora pequena, da Ucrânia, uma parte, embora pequena, da Eslováquia, e, portanto, importa perceber que, depois da Guerra Fria, que congelou a história, justamente a queda do muro de Berlim descongelou a história. E esses nacionalismos estão outra vez aquecidos. De alguma maneira, eles até são potenciados, importa dizer, pela própria União Europeia. Porquê? Porque, evidentemente, se a Catalunha e a Escócia têm Bruxelas, já não precisam de Madrid ou já não precisam de Londres. E, portanto, há aqui, de alguma maneira, também, uma potenciação destes nacionalismos regionais pela própria ideia de existir uma grande União Europeia em que há Estados com demografia e geografia muito diferentes. 6 crises. A crise das dívidas soberanas ou da zona euro, a crise migratória, o Brexit, a pandemia, os nacionalismos e o terrorismo. Tudo para pensarmos no futuro da Europa. Olhando para aquelas que podem ser os caminhos do futuro da Europa, podemos pegar num que já referi, a solução da crise pandémica, com o chamado plano de recuperação, aponta para uma mutualização da dívida. E, portanto, porventura, um dos espaços em que temos de trabalhar mais no futuro da Europa, e que pode, aliás, ser debatido e até avançado nessa planeada conferência sobre o futuro da Europa, é a questão da zona euro, é a questão da integração económica. É preciso acabar a união bancária, é preciso avançar, porventura, para um orçamento europeu, para um primeiro esboço de orçamento europeu, para um primeiro esboço de tesouro europeu e, portanto, para a criação, no fundo, se quiserem, de um verdadeiro espaço económico, monetário, financeiro, unido com a união também do mercado de capitais, com alguma harmonização fiscal, porventura até com a criação de alguns tributos europeus, que não têm de ser necessariamente impostos, mas que terão com certeza relevância fiscal. Esse é com certeza um dos pontos em que temos de avançar. E julgo que esta crise pandémica veio trazer claramente um impulso enorme a esse. Um segundo ponto muito importante tem a ver com as migrações. E tem a ver, por um lado, com o problema da política comum de asilo, mas eu julgo que o asilo nunca será verdadeiramente o grande problema. O grande problema são as migrações. E há uma coisa que é evidente. A economia europeia não pode deixar de recorrer aos trabalhadores migrantes. E, portanto, é preciso encontrar um regime, digamos, comum, um acordo entre o tal leste e oeste, entre o norte, que está, digamos, com muito mais procura de imigrantes, e o sul, que é a porta pela qual eles entram, para encontrar uma solução para a questão das migrações. Estas duas crises, eu acho que, apesar de tudo, são relativamente fáceis de resolver se houver vontade política. Depois temos com a pandemia uma coisa interessante, quais são os novos domínios em que a União Europeia poderá ser competente. Um deles, é claro, é a saúde. Os nossos sistemas de saúde estavam essencialmente virados para as doenças crónicas e, portanto, para o cancro, para as doenças cardiovasculares, para algumas doenças respiratórias, para a diabetes, mas não estavam, digamos, a pensar nas doenças infecciosas. As infecções pareciam ter sido vencidas. A partir do momento em que regressamos a um espectro de pandemia, é evidente que tem que haver alguma autoridade de saúde comum em termos europeus, pelo menos para a área da infecciologia.
E, por outro lado, também na questão da educação e da ciência. É evidente que o programa Erasmus é um grande sucesso. É evidente que Bolonha trouxe uma grande capacidade de permuta entre os sistemas universitários europeus. Mas tem que se criar verdadeiramente um espaço europeu de educação e de ciência e, portanto, eu imagino que nestas duas competências possamos ter grandes desenvolvimentos no futuro relativamente próximo. E já agora também ligado às migrações, uma outra área, que é a área das fronteiras externas. No fundo, a ideia é termos uma espécie de serviços de estrangeiros e fronteiras comum, uma espécie, se quisermos, de guarda fronteiriça comum, que pode ser um embrião de uma outra área, na qual se tem falado muito, e que está de alguma maneira também ligada ao Brexit, e está ligada até a um certo adormecimento dos Estados Unidos, que tem a ver com a questão da defesa. Aí, sinceramente, eu acho que para um país como Portugal seria muito mal a ideia de um exército único europeu, mas há muita coisa em que podemos cooperar na área da segurança interna e na área da segurança externa. E isto põe-nos um outro problema, um problema muito relevante, que é o problema do alargamento e, portanto, da política externa. Há uma área a que eu estou muito ligado pessoalmente, que é a área dos Balcãs, a Bósnia e Herzegovina, o Montenegro, a Sérvia, a Macedónia do Norte, o Kosovo, a Albânia. Estes 6 países têm de ser integrados mais tarde ou mais cedo na Europa. Foi pelos Balcãs que muitas das guerras europeias tiveram lugar e, portanto, é evidente que nós temos de pacificar, democratizar e desenvolver esta região que, no fundo, corresponde à antiga Jugoslávia. É fundamental dar prioridade a esta região. E depois, evidentemente, temos uma outra questão, que é a questão de, por exemplo, a Escócia se vier a tornar independente, poder ou não poder integrar a União Europeia. Aqui parece que há um grande consenso, mas atenção, se der o precedente da independência da Escócia, imediatamente nós teremos regiões como a Catalunha, como o País Basco, mesmo como a Flandres na Bélgica, como outras regiões no leste europeu, a quererem a independência. E aí eu julgo que a União Europeia, com o seu atual formato, não vai ser capaz de conviver com esse, digamos assim, uma espécie de espoletar ou até explodir de antigos nacionalismos. Será por isso muito difícil saber como vamos evoluir nesta área. Há um ponto que está aqui já aflorado quando falamos de defesa, quando falamos de segurança, quando falamos de alargamento, que é, e é com este que eu terminaria, porque estamos no Salão Árabe, que representa claramente o contexto da relação com o diferente, desde logo com os nossos vizinhos do Norte da África, mas também com o Médio Oriente, mas em especial, e era aí que eu queria chegar, com a Turquia. Nós temos hoje, às portas da Europa, outra vez o sultão turco e outra vez o czar russo. E, portanto, a Europa tem 2 eternos desafios. Um que é o Império Otomano e outro que é o Império Russo. A Rússia, claramente, ao contrário do que muitos pensam na Europa, faz parte da cultura europeia. Não há cultura europeia sem Tchaikovsky, sem Stravinsky, sem Tolstói. E, portanto, evidentemente, que nós temos que encontrar um modus vivendi com a Rússia. A situação atual é uma situação muito difícil, como se vê, por exemplo, no conflito na Bielorrússia. E, por outro lado, temos a questão da Turquia. A Turquia que dava passos largos para pelo menos ser um parceiro muito, muito forte na União Europeia, tem hoje veleidades em todo o Médio Oriente, tem hoje veleidades a oriente da própria Turquia, e portanto na zona do Cáucaso, está em grande tensão, como aliás é histórico, com a Rússia, e portanto nós temos aqui 2 vizinhos que representam, eu diria, desafios, para não dizer ameaças, históricas para a Europa, para os países europeus, para a União Europeia. E temos depois, ao mesmo tempo, ponto muito importante, um certo adormecimento dos Estados Unidos. Uma viragem dos Estados Unidos para o Pacífico ou para dentro. Nós sabemos que na política americana há esta oscilação, mas repare-se, isto não é apenas um fenómeno de Trump. Já com Obama, já com George Bush filho, tinha havido uma orientação de desinvestimento na Europa. E, portanto, a Europa, por isso, tem de olhar para as questões de segurança internacional e de afirmação como um poder global, justamente tendo em conta que tem afinidades muito grandes com o seu grande parceiro atlântico, mas não tem a cumplicidade nem a proteção que teve no passado.
Isso é essencial para compreender não apenas o desafio da Rússia e da Turquia, mas compreender aquele que é o grande desafio do nosso tempo, que é a China. A China é, de facto, a potência emergente, é, no fundo, uma, digamos assim, superpotência do século XXI, que se afirma económica e demograficamente, que está agora a afirmar-se cada vez mais militarmente, que na área, digamos, até da ciberguerra, ou se quiserem, pelo menos do ciberbullying, está claramente também a competir com a Europa e a influir e interferir no curso europeu. A presença da China em África, a presença da China nos Balcãs, a presença da China em vários Estados europeus, como Portugal ou como a Grécia, revela que nós temos que olhar para esse grande challenger. E para isso eu penso que é muito importante. É muito importante e Portugal tem aí uma missão e por isso termino aqui neste Salão Árabe com estes, diria eu, 2 tesouros escondidos que Portugal pode ajudar a abrir para a Europa. Um é evidentemente a África. A Europa só será uma potência global se tiver uma parceria com a África. E a África só triunfará se tiver uma parceria com a Europa. E depois, claro, a Índia. A Índia é, neste momento, na geopolítica global, o grande esquecido. Mas não tenham dúvidas de que a Índia vai aparecer como um grande parceiro. E se a Europa for capaz de antecipar, relativamente à Rússia, aos Estados Unidos e até mesmo à China, a importância que a Índia tem, pode vir a ser um dos players globais que conta num mundo que está em franca e enorme transformação. O futuro da Europa, como o futuro de Portugal, está nas mãos de toda esta, eu diria, magma, de todo este borbulhar global e por isso é, como sempre, uma incógnita. Só há uma certeza em história, é a imprevisibilidade. Mas, evidentemente, dominar a incerteza é a arte que nos permitirá afirmar e vencer, e quando digo afirmar e vencer, digo afirmar os valores europeus. Humanismo e crença na pessoa humana acima de tudo. Boa noite a todos. Eu dava início a esta conferência sobre o futuro da Europa e começava por dar a palavra à professora Maria da Graça de Carvalho, presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro, que vai abrir esta sessão. Muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem e a ver e ouvir bem. É um prazer contar convosco para esta terceira edição das Sá Carneiro Talks. Estas conferências, que depois serão editadas num formato de livro, têm a missão de ajudar a pensar o papel de Portugal na Europa e no mundo. E o tema que aqui hoje nos traz é precisamente o futuro da Europa, ao qual o nosso próprio futuro como portugueses está intimamente ligado. Temos contado com o contributo de personalidades de relevo do pensamento da social-democracia, cada uma com experiência relevante em determinadas áreas. O meu colega e eurodeputado Paulo Rangel é talvez um dos portugueses que melhor entendem as dinâmicas das relações internacionais, não apenas como espectador, mas como interveniente. E essa competência faz dele a pessoa ideal para lançar este debate hoje aqui. A pessoa ideal até porque, como a sua apresentação deixou claro, o futuro da Europa passa precisamente pelas relações entre povos, países e culturas. Desde logo, entre os povos europeus. O Paulo deu-nos o exemplo das dinâmicas existentes no diálogo entre os países do Norte e os países do Sul, entre o leste e o oeste europeu, por vezes dentro dos próprios países. Um diálogo cheio de desafios, mas que é fundamental concretizar, porque disso depende a afirmação global da nossa União. Tal como é essencial estreitarmos a nossa cooperação em áreas como a saúde, a educação, a ciência, as políticas de migração e da segurança. Mas o Paulo falou-nos também das relações com os nossos vizinhos, a Rússia, a Turquia,
os países do norte da África, o Reino Unido. E, claro, com as grandes potências mundiais, da China aos Estados Unidos. Falando dos Estados Unidos, devo dizer que concordo com a análise, de uma forma completa, que o Paulo fez, de que tem havido um certo desinvestimento nesta relação, que começou ainda antes e muito antes da administração Trump. Mas penso que todos têm hoje uma nota de otimismo sobre este assunto com a eleição de Joe Biden. No seu discurso de aceitação, Biden referiu que no seu melhor os Estados Unidos são um farol. Não sei se lhe devemos atribuir este papel, pelo menos em exclusivo, mas seguramente precisamos dos Estados Unidos na linha da frente das boas batalhas, desde o combate a esta pandemia em que vivemos hoje, à ciência, às questões do clima. A Europa precisa de uma relação forte com os Estados Unidos, até porque dessa relação, estou certa, virão outros ganhos, nomeadamente a nossa relação com o Reino Unido. Mas este é um debate que deixo para os nossos convidados. E aproveito para agradecer a presença da Marina Costa Lobo, da Regina Bastos, do Martin Camp, meus amigos, que tenho muitas saudades e que não os vejo há algum tempo, e que é um prazer terem aceito estar aqui hoje connosco a debater todas estas questões. A moderação estará a cargo da jornalista Paula Sá, do Diário de Notícias, ao qual agradeço também o apoio e o destaque que tem dado às nossas iniciativas do Instituto Francisco Sá Carneiro. Queria também uma palavra última de agradecimento a todos os que tornaram possível este evento, ao grupo parlamentar europeu do PSD, à Fundação Konrad Adenauer, a todos os técnicos que muito dedicadamente nos ajudam nestas transmissões remotas. E, por fim, ao meu querido amigo e colega Paulo Rangel, pela excelente lição que nos deixou aqui. Votos de um bom debate que vou seguir com toda a atenção e muito obrigada a todos. Estou a ouvir muito mal. Eu também, não ouço. Estou a ouvir nada, quase nada. Desculpa. Eu também não estou a ouvir. A Paula Sá. Eu peço desculpa, boa noite, outra vez. Aos nossos convidados, eu agradeço a presença e eu passava a palavra a Martin Camp, que nos ajudará a refletir sobre essas grandes questões que foram levantadas não só pelo Dr. Paulo Rangel como a professora Maria da Graça e que se colocam aos europeus nos próximos tempos, sobre o futuro da Europa. Martin? Sim, estou aqui. Pronto, muito obrigado e uma boa tarde para Lisboa. É um grande prazer para mim estar aqui presente, entre muitos amigos e intelectuais com os quais eu costumo de vez em quando discutir política. Portanto, o Paulo Rangel ofereceu-nos aqui, até chegar ao Salão Arra, um grande desenho global e geopolítico, sem esquecer que a história é imprevisível. Gostei muito desta abertura, que era uma iniciação, acho eu, muito portuguesa, o horizonte dos descobrimentos, o Infante Dom Henrique, uma narrativa suave e muito simpática. Só para mostrar a diversidade dos nossos diferentes acessos à Europa, o seguinte: a minha abertura seria muito diferente. Menos gloriosa, um relatório de sofrimentos, mas também essencialmente histórico. Eu venho da Europa Central, onde as fronteiras nunca tiveram a sustentabilidade das fronteiras portuguesas. As guerras, as migrações, as expulsões coletivas existem em quase cada história das nossas famílias. Visto numa perspectiva europeia, a paz para nós é muito jovem. Pertenço à primeira geração das minhas famílias que não participam em guerras europeias. Portanto, estamos todos aqui geneticamente modificados pelas guerras, para nós, mas também para os franceses, os polacos e muitos outros
Já não há alternativa à Europa. E para todos nós, a alternativa à Europa seria a decomposição lenta, a desintegração e a decadência a baixa velocidade, possivelmente, mas mesmo assim o fim daquilo tudo, como aconteceu ao Império Romano. Portanto, o que é a Europa hoje? Para mim, à primeira vista, há muita confusão e pouca visão. As crises que o Paulo Rangel descreveu, todas elas existem, mas não são crises e incapacidades que têm a sua origem na existência da União Europeia. Ao contrário, vêm ou de fora, ou dos Estados-membros nacionais, ou são resultado da falta de integração europeia. E, normalmente, a Europa faz parte da solução e não do problema. Para isso é fundamental, quanto a mim, acelerar a integração europeia, ultrapassar as imensas incapacidades dos Estados nacionais. É necessário uma federalização europeia, isto é, a harmonização e convergência dos sistemas económicos e fiscais. Eu noto nesta nossa Europa um vácuo de solidariedade social, mas a convergência social é fundamental. Se queremos condições de vida comuns, sistemas sociais comuns, temos de fazer um esforço especial. Isto não funcionará a nível do Estado Nacional singular. Há muitos Estados nacionais que hoje não são capazes, sozinhos, de organizar e oferecer um sistema social humano às suas populações. Assim, a lógica de uma Europa prevê ajudas, transferências como as mencionadas pelo Paulo Rangel, do plano de recuperação e até a mutualização de dívidas. Essas são genuínas a Estados federais e, quanto a mim, só podem ser realizadas numa federação europeia. Eis o que acontece nos Estados federais existentes e aquilo é aceitado pelas populações dos tais Estados federais. Outra crise, a defesa das fronteiras, já sabemos, já não funciona a nível nacional. O mesmo vale pelos desafios e as ameaças dos vizinhos prepotentes, Paulo Rangel mencionou, e nem em Paris ou em Berlim pensam que podem lidar hoje em dia com a China ou a América sozinhos. O Paulo Rangel também falou das migrações. Não sei se precisamos mais migração, mas isto é para um outro debate. A realidade na Europa já passou de regiões homogéneas a regiões multiétnicas, e não são só os países mencionados pelo Paulo Rangel, mas também a Polónia tem uma grande migração da Ucrânia e até a Península Ibérica, da América Latina, da África, que os amigos sabem melhor do que eu. Já entramos numa fase etnopluralista da Europa. Não sei se a palavra existe, mas o Estado Nacional, assim, já não é para mim um modelo para a Europa. É um modelo ultrapassado e na pós-história não nos salvará. Precisamos, quanto a mim, portanto, uma federação para a Europa. Esta conferência que está programada vai discutir aquilo. Precisamos de uma Constituição Federal, também para criar um patriotismo europeu, um patriotismo constitucional, um patriotismo plural e popular, uma sorte de República Europeia. Muito obrigado. Muito obrigado, Martin. Muito obrigado pela sua intervenção, foi muito rica. Eu passava agora a palavra à Regina Bastos, que está a organizar a Conferência da Europa da Presidência Portuguesa da União Europeia, e eu começava por me perguntar realmente quais são as implicações que colocam neste futuro que avizinha bem próximo, neste contexto de crise económica, social e também sanitária. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me foi endereçado pelo Paulo Rangel e pela professora Graça Carvalho, por estar hoje aqui nas talks do Instituto Sá Carneiro, nesta terceira edição, num tema que nos prende a todos a atenção e que pode ser para nós um momento de profunda reflexão sobre aquilo que queremos fazer da nossa Europa no presente, que é o futuro já, e o futuro próximo. Estamos a fazer esta conversa com interessantes colegas de painel a quem saúdo, e que
é exatamente no dia em que se celebra o 31º aniversário da queda do Muro de Berlim, que é uma simbologia importante do projeto europeu e da confiança que os cidadãos europeus têm de que em conjunto podemos ter mais justiça social, mais prosperidade e bem-estar. Como aqui foi muito bem dito pelo Paulo Rangel, as crises normalmente abrem janelas de oportunidade e fazem-nos sobretudo pensar e chegar a uma conclusão que é uma conclusão racional e muitas vezes lógica e evidente, de que há erros que não se podem cometer e há caminhos que nos podem evitar a cometer erros que, em conjunto com a congregação de cidadãos, de organizações, de sociedade civil e, sobretudo, vontade política e exemplo dos líderes, podem ser vitais para construirmos um futuro de bem-estar e de justiça social. Dito isto, temos que descer dos conceitos à terra e termos a consciência que o futuro da Europa, neste momento, passa pela solução da crise que vivemos neste momento. A crise pandémica, Covid-19, que transformou completamente o nosso modo de vida individual e coletivo e que nos lança desafios para a construção ou aprofundamento do projeto europeu, deve ser neste momento a nossa primeira prioridade da reflexão. Nós temos uma crise que está no seu auge, não sabemos se a intensidade vai ser maior ou vai abrandar, estamos todos na expectativa de uma vacina e este é o exemplo de que com a congregação de esforços e com a aposta certa nas áreas certas de inovação, do empreendedorismo, do esforço comum para arranjar uma saída adequada e célere para esta pandemia, que podemos ter o desafio de pensar se a saúde não é um dos setores em que nós temos que ter mais coordenação, mais harmonização e eventualmente uma partilha de competências no futuro próximo. Este foi um assunto, uma ideia-chave lançada pela Presidente da Comissão Europeia no seu discurso do Estado da União no mês passado e que nos interpela a todos. Nós temos uma área da governança europeia, que é a saúde, que tem que ser aprofundada. Já foi aqui dito que na área da infecciologia nós temos que fazer um caminho, eventualmente temos que adotar também uma autoridade europeia, à semelhança da autoridade que existe nos Estados Unidos da América, BARDA, que tem competências muito específicas nesta área do desenvolvimento e investigação para a área da saúde. Depois temos, a par disto, o desafio da era digital, da revolução digital. A revolução digital, a par da necessidade da luta das alterações climáticas, do projeto do Pacto Ecológico Europeu, que é uma das prioridades da atual Comissão Europeia, são desafios que nós temos que levar como desafios da nossa civilização. Nós teremos uma economia mais justa, mais solidária, mais competitiva, se tivermos uma real e efetiva luta às alterações climáticas e se tivermos o objetivo da poluição zero. Parece uma ambição inatingível, mas esta é uma questão que nós temos de ter na nossa agenda. Depois do facto de termos um manancial de valores que são valores nossos, que é o Estado de Direito, o aqui comunitário, o respeito pelos direitos fundamentais, a economia social do mercado em prol do benefício da vida dos cidadãos e das empresas, uma economia humanista virada
para as respostas necessárias que os cidadãos europeus querem. Os cidadãos europeus não querem neste momento o foco das discussões nas questões institucionais, ou nos cabeças de lista, ou nas questões das listas que vão ser organizadas para as próximas eleições europeias, ou eventualmente numa revisão dos tratados europeus. Os cidadãos querem respostas neste momento às questões que são questões iminentes de impacto social e económico, que têm a ver com a pandemia e com os impactos que a pandemia vai gerar, e querem uma economia que esteja presente nos momentos mais difíceis das suas vidas. A economia que ponha, a economia que é uma decorrência do modelo social europeu, que ponha o cidadão e as pessoas no centro das suas preocupações. É claro que a Europa tem que se afirmar para dar resposta global e ser um player da relevância global, tem que ter uma voz cada vez mais forte e mais ouvida na cena internacional. No nosso ADN nós temos o multilateralismo e nós, com esta nossa tradição de civilização, de tolerância, de combate às desigualdades, de construção de sociedades justas e solidárias em que os mais ricos ajudam os mais pobres, podemos ter no mundo e nos continentes que precisam da nossa ajuda ao desenvolvimento, em que nós somos um exemplo a nível mundial, somos o maior doador de ajudas ao desenvolvimento na esfera mundial. Por isso nós temos um papel muito importante, como dizia o Paulo Rangel, em África, temos um papel muito importante na parceria que temos que desenvolver em outros continentes em que podemos fazer a diferença e levar a nossa civilização e os nossos valores para conseguir construir um mundo mais justo e para, com esse mundo mais justo, ajudarmos frentes que são frentes de solução de problemas complexos, como são os fluxos migratórios. Os fluxos migratórios que são vistos e diabolizados muitas vezes por movimentos populistas que acabam por atemorizar as opiniões públicas e as opiniões nacionais, no sentido de verem os outros que chegam como uma ameaça. Mas a verdade é que no continente europeu nós precisamos de recursos humanos que nos ajudem a ter uma economia competitiva e que nos ajudem a ter uma resposta a nível dos recursos humanos capaz de termos uma economia competitiva. Neste momento eu deixaria aqui esta reflexão introdutória, dando conta da enorme coragem e visão que teve Angela Merkel quando há um par de anos acolheu um fluxo migratório considerável e com isso mostrou não só tolerância em relação aos migrantes, mas sobretudo uma visão para a Europa que acolhe os fluxos migratórios com vantagem para o seu futuro. Muito obrigada, Regina. Eu queria agora ouvir a Marina Costa Lobo, politóloga, que nos vai também ajudar a tentar perceber um bocadinho, se calhar até o modelo e o desenho que terá a Europa política neste futuro também. Marina? Muito boa tarde. Conseguem ouvir-me bem? Muito boa tarde. Eu queria em primeiro lugar agradecer o convite que me foi dirigido para estar convosco hoje e saudar todos os membros do Instituto Francisco Sá Carneiro. Tenho muito gosto em estar aqui hoje e dizer e também saudar os painelistas, conheço vários e tenho muito gosto em estar aqui. Portanto, eu também gostei muito da apresentação do Paulo Rangel, que nos dá um pano de fundo, digamos assim, sobre as crises que a Europa tem sofrido e os desafios que encontra pela frente. Crises, como muito bem salientou o Martin Kamp, que são, na sua maior parte, exógenas, não são crises criadas por dentro da Europa, mas crises que chegaram à Europa vindas de outros lados,
um exemplo evidente é as crises das dívidas soberanas, que não é uma crise inicialmente europeia, é uma crise que começa nos Estados Unidos, e o outro exemplo é a pandemia, que naturalmente também não começou na Europa, ela começou na China e foi depois, só depois é que chegou à Europa. Portanto, são crises que são importadas. E que, como o Paulo Rangel muito bem disse, expôs fraturas grandes que dividem a Europa entre norte e sul, ou entre leste e oeste. Mas, e aqui ligando um bocadinho com o que a Regina Bastos já disse, estas crises interpelaram de forma muito significativa os cidadãos. E não é por acaso que está agora a ser lançada, não é? Esta Convenção para o Futuro da Europa, em que os cidadãos vão estar no centro desse debate. Porque precisamente as fraturas que ficaram expostas na Europa não foram só entre países, as fraturas também estão dentro dos países. Porque realmente a Europa tornou-se um tema político de enorme saliência nas vidas políticas dos países dos 27. O Brexit é já resultado da saliência que a Europa ganhou no debate político nacional de tal forma violento que levou à saída deste Estado-membro da própria União Europeia. Isto é um exemplo extremo do que é que a Europa pode fazer ao debate político nacional. Mas a verdade é que a Europa tem ganho muita saliência. Isto aconteceu não com as crises, mas já começou com Maastricht, porque Maastricht é um tratado que dá um turning point na evolução do processo de integração europeia, com a criação da União, do caminho para a União Económica e Monetária, para mais poderes na área de justiça e administração interna e outros cargos a nível europeu de política externa, etc. Portanto, tudo isso é um caminho que é iniciado por Maastricht e que vem, de alguma forma, tornar muito evidente para os cidadãos a europeização da política nacional. Enquanto que até Maastricht a política europeia era importante, mas era algo com o qual apenas as elites se preocupavam, e onde havia um enorme consenso entre os principais partidos sobre os objetivos, nomeadamente em Portugal os objetivos que eram comungados por PSD e por PS, mas por toda a Europa fora, partidos da democracia cristã e partidos socialistas que comungavam desses objetivos europeus e que dominavam os sistemas partidários. A verdade é que esta saliência do tema europeu e as sucessivas crises exógenas que têm vindo a acontecer e que dizem diretamente respeito à Europa, têm criado fraturas muito significativas dentro da política nacional, de cada um dos Estados-membros. E, na verdade, a Europa não tem surgido como um tema de igual forma em todos os Estados. Na academia fala-se muito de euroceticismo, isto é, enquanto que anteriormente, basicamente, havia um grande apoio, um apoio generalizado à Europa, nós começamos a ter dois lados da questão, os eurocéticos e os pró-europeus. E os eurocéticos não são todos iguais. No norte da Europa temos eurocéticos mais por razões culturais, por razões de valores, e na Europa do Sul temos eurocéticos sobretudo económicos, que são contra a União Europeia, contra o projeto da União Europeia, por razões económicas, por pensarem que há países que são, na sua globalidade, perdedores do projeto europeu. Portanto, os eurocéticos não são todos iguais e por isso não são acumuláveis, digamos assim. Mas a verdade é que eles têm vindo a crescer. E crescem, sobretudo, portanto, este crescimento dos eurocéticos insere-se num debate político que já foi chamado de clivagem transnacional. O que é que isto quer dizer? Nós estamos habituados a lidar com política a nível nacional, em que a principal diferença é entre esquerda e direita. E a esquerda está associada com uma série de temas e a direita está associada com outros temas. A clivagem transnacional põe de um lado cosmopolitas, globalistas,
como o presidente, globalistas, como agora o presidente eleito Biden, mas muitos outros, todos os europeístas e que querem mais integração europeia, colocam-se neste campo. E do outro lado temos nacionalistas, temos antiglobalistas, antiglobalização, temos os indivíduos que querem fechar as fronteiras, inclusivamente para os imigrantes, e portanto há crises que dizem mais aos eurocéticos deste tipo, dos nacionalistas, e outras que dizem mais aos eurocéticos por razões económicas. Okay? Mas esta clivagem transnacional tem vindo a ganhar muito relevo por essa Europa fora. E os partidos populistas representam essa clivagem, num sentido em que, quando esses partidos populistas existem mais à direita, sobretudo fazem-no com uma agenda anti-imigração, fazem-no com uma agenda anti mais aprofundamento do projeto europeu, e anti maior mobilidade, etc., dentro das fronteiras europeias. E o que é que isto interessa? Bom, isto interessa muito porque nós sabemos que a União Europeia é formada por políticos nacionais. Além das entidades supranacionais que existem, nós temos o Conselho de Ministros Europeu, em que estes eurocéticos já estão firmados, já estão representados, nomeadamente, por exemplo, se pensarmos na Polónia, se pensarmos na Hungria, mas também se pensarmos em Itália, com Salvini, ou também na Finlândia, em que há coligações em que já entram estes partidos populistas que são fortemente eurocéticos e que prejudicam o aprofundamento da integração europeia quando se trata, por exemplo, de temas tão importantes como referidos pela Regina Bastos em relação à pandemia, por exemplo. Pronto. É claro que, quer dizer, isto não é só a nível das instituições europeias, também temos este contingente de partidos populistas eurocéticos a nível do Parlamento Europeu, que, como todos sabem, em 2019 houve a maior percentagem de sempre deste tipo de partidos que foi eleita. Depende de como é que se conta, mas estamos a falar de cerca de um quarto ou mais de eurodeputados eurocéticos que foram eleitos, e portanto aqui a clivagem transnacional e a clivagem europeia a tornar-se cada vez mais importante. Isto é evidente que esta clivagem, porque é que isto, quer dizer, o que é que isto importa? Importa porque eu acho que isto tem importância pela forma como se deve pensar o futuro da Europa. Porque a verdade é que o mais Europa é muito importante, porque grande parte, mais Europa, do ponto de vista social, como já foi referido, do ponto de vista da redistribuição económica, obviamente que é importante, e sobretudo num país do sul da Europa como Portugal, mas o que nós vimos do ponto de vista da investigação em ciência política é de que as respostas institucionais também são importantes, ou seja, há uma sensação, por vezes, de impotência por parte dos cidadãos europeus em dialogar com a União Europeia. Os cidadãos europeus muitas vezes não têm a percepção de que a Europa responde, ou que há canais de comunicação política ou de responsabilização política na Europa. Isso foi muito evidente na crise da zona euro, mas também é evidente do ponto de vista da crise das migrações. E, portanto, respostas exclusivamente tecnocráticas para os problemas dos europeus, no momento atual em que a Europa já é um tema político tão divisivo, tão politizado, temo que não seja suficiente. É por isso que eu saúdo realmente
este projeto da Convenção para o Futuro da Europa e o envolvimento que está previsto da sociedade civil, porque de facto é fundamental o envolvimento das pessoas e o seu apoio à União Europeia, porque a União Europeia é feita de cidadãos que são representados nas instituições e existem ameaças ao projeto quando os cidadãos não estão de facto envolvidos e não apoiam. E por isso termino lembrando, quer dizer, agora falando sobre Portugal, quer dizer, em Portugal nós temos um consenso alargado que é pró-europeu, mas esse consenso está firmado em cima de um pressuposto de que a União Europeia iria sempre garantir a convergência de Portugal na Europa. E isso tem sido um caminho que tem sido posto em causa nos últimos tempos, na última década, sobretudo com a crise da zona euro. Portanto, não é um pró-europeísmo que não tenha de ser alimentado. E basta recordar, por exemplo, que nas últimas eleições europeias houve 70% de abstenção em Portugal. Isto é elevadíssimo e necessita certamente de ser questionado e de haver aqui um esforço para um envolvimento para que haja uma relação mais aprofundada com a União Europeia e que seja mais frutífera para todos. Obrigada. Obrigada, Marina, mais uma vez pela sua interessante intervenção e rica intervenção sobre, sobretudo, este panorama mais político de relação dos cidadãos com as instituições europeias e com a Europa em geral e também o quadro político que se desenha entre os 27. E agora abrimos um espaço de debate com a nossa audiência e que gostaria de colocar estas questões que são colocadas pelos ouvintes e espectadores também da conferência, e já temos aqui algumas perguntas e gostava que respondessem os três na medida do possível. A primeira pergunta vem do Luís Oliveira e é: a Europa reagiu muito depressa a esta crise pandémica, mas essa reação de topo demora a chegar aos cidadãos. O que se pode fazer para anular estes obstáculos intermédios? É a burocracia que está a atrapalhar? E poderíamos começar pelo Martin. Bem, de facto, aquela crise surpreendeu a União Europeia. A reação podia ter sido muito mais rápida. Temos a livre circulação, que é uma grande conquista do cidadão europeu e nunca, mesmo em tempos de pandemias, pode ser posta em questão. Foi posta em questão. Havia fronteiras. De um dia para o outro, havia outra vez fronteiras. A responsabilidade, outra vez, é dos Estados nacionais. O que se realiza agora é que são as medidas europeias a favor de apoio aos países mais comissionados, e isso está atualmente a passar-se, só que estas decisões também devem passar democraticamente às instituições europeias, por isso aquilo se realizará dentro de pouco, e para um continente tão complexo como o nosso, acho o montante de que se fala impressionante, e se este montante chegar àqueles que precisam, então isto é outra parte de uma história do sucesso. Nós na Europa somos um conjunto de 27 Estados-membros e nós muitas vezes não temos isto em consideração. São 27 Estados-membros que partilham soberania, que têm a sua reserva de competências exclusivas e que partilham soberania no propósito de agilizar e de tornar a nossa União mais solidária e mais rápida nas respostas. Mas nem sempre esta rapidez acompanha a urgência dos acontecimentos, porque é preciso, para tomar qualquer decisão, que sejam reunidos os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros e que esses 27 governantes estejam de acordo para que essas decisões sejam tomadas. Agora, é importante que nesta circunstância em que nós todos fomos confrontados com uma crise sem precedentes e que não foi culpa de nenhum Estado-membro e que foi importada de um outro continente, que tenhamos a consciência que os chefes de Estado e de Governo e a Comissão Europeia como motor desta nossa União tomaram decisões importantes, apesar de haver dissensos
e contradições e alguns obstáculos entre posturas de lideranças do norte e do sul da Europa e do oeste e do leste. O que é certo é que há um propósito de haver uma ajuda financeira rápida e que seja capaz de dar respostas às grandes urgências que neste momento temos de impacto social e económico à crise pandémica. Eu sou uma federalista convicta, não tenho nenhum preconceito em dizer que a partilha de soberania é um propósito importante de alcance de maior justiça social e prosperidade e bem-estar para os perto de 500 milhões de cidadãos europeus, mas admito e respeito que nem todos tenham este propósito de projeto europeu, de tornar a nossa União uma união de Estados com mais partilha e mais aprofundamento do seu projeto político. Mas esta pandemia pode ter essa virtualidade de demonstrar que se nós tivéssemos mais coordenação económica, mais coordenação e harmonização financeira, fiscal e eventualmente um propósito de orçamento, ainda que embrionário, comum, talvez as respostas fossem mais adequadas. E este cidadão, que eu saúdo por ter feito esta pergunta, presta um contributo importante à clarificação do que está em causa nesta discussão sobre o futuro da Europa. Saber se nós queremos uma Europa mais eficaz e mais eficiente, e se, querendo essa Europa mais eficaz e mais eficiente e mais rápida nas suas respostas, se temos ou não que nos interrogarmos que é necessário mecanismos políticos e que os nossos líderes estejam à altura do desafio que é esta interrogação. Queremos respostas rápidas, urgentes, eficazes e eficientes. Para isso temos que ter mais aprofundamento do projeto europeu. Marina? Sim, eu acho que esta pergunta é importante, significa que as pessoas estão informadas, que sabem que os fundos estão disponíveis e representa de facto uma europeização da resposta à pandemia que foi muito importante porque é um passo inédito. Para dar essa resposta à pandemia foi feita uma mutualização da dívida. Isso é um passo absolutamente extraordinário que se vinha a reivindicar para uma solução das crises de dívida pública, portanto é muito, muito importante para Portugal. Mas também significa que, quer dizer, vai ser necessário pensar que a política económica deixa de ser, a partilha de soberania do ponto de vista económico significa que deixa de haver tanto controle a nível nacional do ponto de vista da política económica. E isso também tem consequências políticas. E isso significa, por isso é que eu venho, quer dizer, no fundo o que eu tinha dito antes, que é preciso repensar também mecanismos de responsabilização das decisões que são tomadas a nível europeu, e não podem ser só as entidades supranacionais que não são diretamente responsáveis a tomar essas decisões. Mas eu acho que, agora assim uma à parte, acho que Portugal se deveria preparar para gerir os fundos europeus que aí vêm, porque agora nós estamos preocupados que os fundos não chegam, mas em breve nós estaremos com os fundos cá e não vamos, e eu, assim como pessoa informada, sem ter qualquer informação insider, mas de qualquer forma daquilo que leio, parece-me que ainda há muito pouca preparação sobre como gerir e executar os fundos no tempo que vamos ter, no pouco tempo que vamos ter para o fazer. Portanto, rapidamente esta situação, eu acho que o melhor que nós podíamos fazer agora era preparar-nos para a recepção dos fundos, e eu não sei se isso está a ser feito, para depois agilizar a sua distribuição, a sua execução, uma vez chegados. Obrigada. O Carlos Alberto toca um tema muito de atualidade e pergunta a todos também
Com a anunciada vitória de Joe Biden, teremos uma América mais amiga da Europa ou continuará a existir uma competição de potências completamente desregrada? E posso começar agora pela Regina, depois passaremos ao resto do painel. Muito obrigada. Agradeço também a pergunta do nosso participante. Joe Biden terá provavelmente um tom diferente do seu antecessor em relação à política ou às relações com a Europa. A nossa vocação europeia é uma vocação transatlantista, nós nunca deixamos de ter em conta a nossa parceria transatlântica e a nossa vocação atlântica e a nossa vontade de continuarmos a estreitar os laços que são históricos e que são profícuos para ambas as partes com os Estados Unidos da América. Haverá seguramente o continuar destas relações, que são relações que interessam a todos os nossos cidadãos. Nós em Portugal temos uma especial, digamos que, competência nesta área das relações com os Estados Unidos da América. Temos uma comunidade importante nos Estados Unidos da América. Eu sou oriunda de uma região, a região de Aveiro, que tem uma comunidade em Newark que é muito colaborativa e muito ativa até na sua participação política da comunidade, na comunidade, e eu acho que todas as relações comerciais que têm vindo a ser uma constante ao longo das nossas relações com os Estados Unidos da América, com o continente europeu, serão muito benéficas, e eu espero que o célebre TTIP, que ficou, digamos assim, que engavetado nos últimos anos com a administração que está cessante, a administração norte-americana que está cessante, que volte à luz do dia e que seja uma realidade, porque isso terá grandes vantagens para ambos os lados, quer para a Europa, quer para os Estados Unidos da América. Obrigada. Martin, quer agora responder? Sim, obrigado. Bom, eu sou muito realista e não posso dizer que fiquei tão euforizado como muitos ficavam nos últimos dias. Eu acho que a América tem uma certa continuidade na sua política. A América tem uma orientação que já há muito tempo está orientado à Ásia, não só à China, mas também aos outros poderes importantes que existem nesta zona. A Europa já não tem aquela importância para a América. Já há muitos anos noto pouca vocação americana para praticar uma grande amizade conosco. Sim, as relações transatlânticas existem, mas no mundo multilateral há muitas relações que vão existir, e como os americanos vão continuar a dizer America First, independentemente do líder, eu acho que está na hora de dizer Europa First também. Eu acho que a juventude europeia vai compreender isto. Obrigada. Marina? Eu tenho assim uma visão um bocadinho intermédia entre o Martin e a Regina. Quer dizer, eu acho que a Europa respirou de alívio com a eleição de Joe Biden, porque o nível de agressividade gratuita que havia entre líderes como a Merkel e o Trump, quer dizer, a Alemanha tinha uma relação muito próxima, historicamente, com os Estados Unidos, e de repente essa relação azedou completamente, porque Trump, muito imprevisível, tomou uma série de decisões bastante incompreensíveis. Eu acho que daí podemos estar completamente descansados, porque Joe Biden não vai de todo seguir esse caminho, é o contrário disso. E, portanto, vai restituir um certo civismo, uma cordialidade, que é fundamental para as relações, para a política e para a política internacional também. E eu acho que aí podemos estar descansados. Onde é que me parece que o Martin tem razão? De facto, há aqui
os Estados têm interesses e os Estados Unidos sente que está neste momento em competição direta com a China. Esse é o seu foco principal. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Pode mudar a forma, mas não muda o conteúdo. E desse ponto de vista, a Europa precisa, isso é um apelo, quer dizer, é um incentivo a um aprofundamento da União Europeia, do lado, por exemplo, da defesa, que tem sido extremamente difícil, mas quer dizer, criam-se condições para um maior aprofundamento do projeto europeu, no sentido em que o guarda-chuva americano, que foi fundamental ao longo de todas das últimas décadas, deixa de ser tão forte. Isso é, eu penso que é claro, a trajetória está clara e já vem desde Obama. Mas até para Portugal, e coloca uma questão muito, muito relevante e que eu acho que é difícil de responder para os governantes, que é: Portugal é um dos países que tem um envolvimento mais aprofundado com a China na União Europeia, se olharmos per capita. E desse ponto de vista, não vai, quer dizer, Joe Biden provavelmente não nos vai dar a desculpa de ser o Sr. Trump, mas vai obrigar, quer dizer, não é obrigar, mas coloca-se aqui questões de lealdade em relação à parceria, em relação àquilo que pode ser os laços transatlânticos, vis-à-vis outros laços que nós, Portugal, também temos relações multilaterais e temos vindo a criar, e criámos por necessidade, tendo em conta a crise da última década. Mas Portugal vai ser chamada a responder a este novo contexto internacional. Marina, como estamos quase no final do tempo do nosso debate, eu terminava com uma pergunta de Jorge Silva, que é de âmbito político, tem a ver com fenómenos muito atuais também, que é: a pandemia descontrolada ajudará a solidificar os populismos, ou o exemplo americano do suposto fim do trumpismo vem provar que os populismos não passam de modas? E agora começava pelo Martin outra vez, não se importa? Bom, a pandemia é o grande tema, eu noto isso, estamos a falar muito da pandemia, um bocadinho menos do futuro da Europa, mas a pandemia também não é a apocalipse. Ficamos um bocadinho realistas lá também, a pandemia é um assunto inesperado e muito sério, mas não é o fim do mundo. E o combate aos populismos é outra coisa. Eu não sei bem juntar uma a outra. Eu acho que estamos a lidar atualmente muito bem com a pandemia. Se a gente vê as cifras do próximo, peço outra vez para não fazer tanto medo às populações europeias. As populações europeias estão muito sérias, estão a tomar isso muito sério. Eu passei por alguns países e fiquei impressionado pela responsabilidade do cidadão. Mas vejo que alguns governos utilizam este momento de expectativa, de insegurança da população para todos estarem a começar um bocadinho a pensar em medidas muito autoritárias. Há pouco ainda criticámos a Polónia e a Hungria e outros países que pronto, têm certos problemas com aquilo, mas nós também, os nossos governos também estão todos a pensar em medidas que, de vez em quando, 1 ou 2 semanas depois, caem por causa do facto de ainda termos tribunais nos nossos países, o que é muito bom, acho eu. Portanto, eu peço para não tomar a pandemia como uma apocalipse. É uma coisa séria, mas ficamos com os 2 pés no chão, se for favor. Obrigada, Martim. Marina, importa-se agora responder ao nosso ouvinte? Sim, quer dizer, eu acho que a pandemia, para mim, quer dizer, tem um significado se tiver um prolongamento que impacte a situação económica gravemente. E isso, quer dizer, a vida das pessoas, se for extremamente afetada pela pandemia, pode levar a votos que são pelos extremos, não é? Nos extremos do espectro partidário e não nos partidos moderados. Eu acho que a prazo pode ser essa uma das consequências. Mas ainda
para já não se vê exatamente isso, porque não é isso que se tem visto, não é? Excluindo o caso americano, em que, porque os Estados Unidos são sempre relativamente sui generis, não quer dizer que o mesmo aconteça na Europa, mas não temos visto um recrudescimento do apoio aos partidos extremistas até agora. Mas acho que a crise não se pode prolongar muito, porque senão, inevitavelmente, a insatisfação e a frustração levam a opções, a preferências por opções mais extremistas. Isso tem sido assim. Mas hoje foi anunciado que vai haver uma vacina já em dezembro e, portanto, eu estou, só por hoje, relativamente otimista de que isto poderá ser, como diz o Martin, algo de temporário e uma crise que não se prolonga no tempo. Isso obviamente que deixaria de ter efeito. As crises normalmente são um terreno para aproveitamentos de insatisfação e criação de nichos ou de válvulas de escape para os cidadãos poderem manifestar o seu inconformismo e o seu mal-estar. Tudo depende, como dizia há pouco a Marinha Costa Lobo, do impacto social e económico da crise pandémica e da sua duração. Se esta vacina, ou se as vacinas que estão em ensaios, muitas delas ensaios clínicos, se vierem rapidamente para a sociedade, se as pessoas puderem ter essa proteção e sentir que há clima para voltar a uma economia mais ativa e pujante, eventualmente a um rebound económico, que pode ser uma visão mais ou menos otimista, para não dizer muito otimista, do que acontecerá após a crise pandémica, essas tendências ou esses riscos populistas não acontecerão. E eu estou convencida enquanto cidadã, enquanto pessoa que acredita nos avanços tecnológicos e na bondade desta conjugação de esforços a nível europeu e a nível mundial para se atingir a vacina, para se atingir uma vacina eficaz, que esta resposta será uma resposta atempada, para não se criar esse clima de insatisfação profunda que esse clima poderia dar lugar às válvulas de escape que acontecem um pouco nos Estados europeus ou nos Estados-membros da União Europeia, em que há um crescimento de movimentos populistas que são sobretudo a resposta a uma insatisfação com a atuação de líderes que pelo seu exemplo ou pela forma como gerem a coisa pública, que conduzem a um clima social e económico que leva os cidadãos a procurar respostas, muitas vezes respostas que eles sabem que não são consequentes, nem têm um efeito construtivo enquanto alternativa de poder, mas são, na verdade, grandes manifestações de insatisfação, sobretudo manifestações de insatisfação. E é nesse sentido que o controle e a boa gestão desta crise, quer a nível das respostas de vacinas, mas quer a nível de gestão diária, de como se faz a rotina e as medidas que se adotam para a prevenção e contenção da pandemia, são tão importantes para que essas tendências populistas ou de aproveitamento deste clima de instabilidade pode ser o antídoto, digamos assim, para isso. Obrigada. Chegamos ao fim desta conferência e também deste debate. Passou num instante, porque realmente as intervenções foram todas elas muito interessantes e abarcaram quase todas as áreas, desde a política, a economia e a parte social, também do futuro da Europa. E eu agradecia aos nossos convidados, à Marina Costa Lobo, ao Martin Campo e à Regina Bastos, a sua participação e todo o enquadramento que nos trouxe sobre realmente o futuro da Europa, que é complexo,
como nós percebemos pelas intervenções que ouvimos. E agora passava a palavra ao Gonçalo Sampaio, que vai encerrar esta sessão do Instituto Francisco Sá Carneiro. Muito obrigado, boa tarde a todos. Em 1977, num discurso à Assembleia da República, disse Francisco Sá Carneiro: a Europa construiu-se com o apoio dos sindicatos, das forças sociais, económicas e políticas. 43 anos depois, o Instituto Sá Carneiro, honrando o legado de Sá Carneiro, lança novamente o debate da Europa, chamando a este debate todas as forças vivas da sociedade portuguesa. Permitam-me que comece estas notas finais pelos agradecimentos. Um primeiro agradecimento a todos aqueles que nos acompanham de forma virtual. São cada vez mais as pessoas que vão seguindo estas iniciativas, que é para elas que as fazemos e as promovemos, e, portanto, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham. Infelizmente ainda apenas e só por meios virtuais, mas esperemos que o mais breve possível, novamente, da forma como gostamos de nos encontrar. Ao Dr. Paulo Rangel, pela excelente intervenção inicial, que lançou de forma exímia o debate, e depois aos nossos 3 oradores, quer aqueles que estiveram aqui presencialmente, quer virtualmente, pela qualidade que trouxeram ao debate. Muito obrigado ao Marco Campo, Marina Costa Lobo e Regina Bastos. As vossas intervenções foram desafiantes para o debate que importava ter. E por último também uma palavra à nossa moderadora, a jornalista Paula Sá, pela disponibilidade demonstrada e por ter incentivado de forma viva o debate entre todos. Reforçar ainda um agradecimento aos parceiros do Instituto Francisco Sá Carneiro nestas iniciativas, a Fundação Konrad Adenauer e o Grupo do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu. E também a todos os técnicos que tornaram possível esta transmissão online para todos vós. As iniciativas do Instituto Francisco Sá Carneiro vão continuar. A próxima Sá Carneiro Talks será no dia 12 de dezembro, com a participação da doutora Leonor Beleza, mas ainda em novembro teremos mais 3 iniciativas. A 23 de novembro vamos dar início às conferências Instituto Francisco Sá Carneiro, sobre o tema União Europeia, balanço da presidência alemã versus antevisão da presidência portuguesa. A 28 de novembro teremos em formato virtual a Academia de Formação Política para as Mulheres PSD. E ainda em novembro, no final de novembro, a 30 de novembro, a Conferência Inovação de Futuro. Dezembro será o mês para evocarmos os 40 anos do desaparecimento de Francisco Sá Carneiro, com várias iniciativas que em breve tornaremos públicas. Desafio-os todos a acompanharem-nos nas redes sociais e através do nosso site, onde daremos mais informação sobre todas estas iniciativas. E mais uma vez, muito obrigado por nos terem acompanhado. Boa tarde e até breve. Boa noite, obrigado. Obrigada. Obrigado, boa noite. Muito boa noite, obrigado. Obrigada. Boa noite.